primeira peça que vai ser ouvida é da minha primeira fase, da fase dodecafônica, que tanto foi falado aqui, né? São 3 miniaturas para flauta e piano que eu fiz na década dos anos 40. Eu tinha recém começado a estudar com o Kohreuter, né? Então, são 3 peças muito breves, né? Como a maioria das peças que eu fiz nessa época, dentro desse sistema, né? Mas uma coisa que eu percebo agora, ouvindo essa música assim, já a distância, né, dos longos anos, décadas, né? É que eu já tinha naquela época uma preocupação de, dentro das possibilidades da técnica, né, dodecafônica, chamada técnica dos 12 sons, trabalhar com um sentido musical máximo. Quer dizer, eu tentava sempre fazer com que o importante era o resultado musical que a composição pudesse conter. Então, são 3 miniaturas dodecafônicas para flauta e piano. Por favor. Muito obrigado. Vocês veem que a música precisa realmente ser muito bem executada para que ela possa transmitir, enfim, o mínimo que ela tenha de qualidade. E essas intérpretes aí, elas realmente favoreceram muito a peça, cuja maior qualidade é exatamente a sua grande brevidade. A próxima peça já faz parte, digamos assim, da minha segunda fase, não? A fase neoclássica. Eu tinha abandonado essa escrita sintética quase, né? Do início. Eu estava fazendo uma música digamos assim, com uma linguagem muito mais acessível, muito mais tradicional, né? Essa fase que começou em 1952, 53, né, com a música para piano a 4 mãos, depois continuou até o final dos anos 60, né, e que inclui, entre outros trabalhos, esse primeiro quarteto de cordas, que se não me engano, da década dos anos... de 55, exatamente. O quarteto de cordas, exatamente, foi feito numa época que eu estava estudando em Londres, né, com Lennox Berkeley.
E eu completei esse quarteto quando voltei desse estágio em Londres. É uma peça... o movimento que vai ser feito é o primeiro, né? Primeiro movimento, é o primeiro movimento, ele tem um tema que é muito rítmico, né? E tem, inclusive, uma série de ritmos, né, que são característicos da música brasileira. Eu estava procurando, nessa época, um contato entre as formas neoclássicas, né, e a temática brasileira.
Em 1960, eu fui convidado pela USB, a Orquestra Sinfônica Brasileira, para reger um dos concertos para a juventude que a orquestra costumava realizar aos domingos no Teatro Municipal. E o programa que eles tinham me proposto incluía um concerto para violino, para viola e cordas, de um dos filhos de Bach, eu acho que Johann Philipp Bach,
Johann Christian Bach. Johann Christian Bach. E o solista era o Jorge Kisely, que era um violista húngaro, radicado no Rio de Janeiro. E, posteriormente ele foi para São Paulo, mas era um excelente violista. Mas era um concerto muito curto, né? Durava 10 minutos o concerto para viola do Johann Christian Bach. E o Jorginho, que tinha a fama de ser uma das pessoas mais persistentes, ele dizia assim: eu sou o maior chato do Brasil, porque quando eu quero uma coisa, eu fico em cima. E ele, quando soube que eu ia reger o concerto com ele como solista, ele me disse: por que você não escreve uma peça para viola e cordas, para completar? Porque 10 minutos só de um concerto é muito pouco, eu não apareço quase nada no programa. Faz uma peça para completar o programa e tal. E todo dia ele me telefonava, todo dia. Como é? Você já começou? Eu disse: não, ainda não comecei. Mas olha, o concerto vai ser daqui a 2 meses, já está programado. Você tem tempo de fazer uma peça para mim, para viola e cordas também. Aí, nessa ocasião, eu trabalhava na Rádio Jornal do Brasil, fazendo um programa de música clássica, e a rádio promoveu um encontro de violistas e violeiros e cantadores do Nordeste na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E eu fui assistir esse festival de violeiros, e teve uma cantoria nordestina que me impressionou muito pela beleza melódica, né? Que era um aboio nordestino, né? E eu achei a melodia muito bonita, e as palavras também muito bonitas, né? As palavras diziam: minha mãe, quando eu morrer, ponha no meu mausoléu chapéu, botina e gibão, botina e chapéu, para eu correr com São Pedro nas vaquejadas do céu. Era realmente um aboio, né? Todo mundo sabe o que é um aboio, aquelas melodias que os boiadeiros cantam, né? Tangendo a boiada, né? E aquela melodia me ficou na memória, né? E quando o Jorginho insistiu tanto para fazer uma peça para ele, para violino e corda, viola e cordas, me veio na lembrança esse aboio. E eu acabei usando esse tema, né, como um pequeno recitativo inicial, e depois eu usei isso aí sem nenhuma conotação, digamos assim, folclorística, nem nada, entende? Como, digamos, um tema para uma pequena peça, né, de caráter virtuosístico para viola e orquestra de cordas. E depois eu mesmo fiz uma redução para viola e piano, que é essa redução que vocês vão ver agora, nesse momento. Brasiliana, de 1960, para viola e piano.
Em 1975, três irmãos paulistas, grandes músicos, Heitor Alimonda e as duas irmãs dele, Alteia Alimonda, que era a grande violinista de São Paulo, e Lídia Alimonda, que também é uma excelente pianista paulista que se radicou depois no Nordeste. Eles iam fazer uma apresentação comemorativa dos 50 anos de carreira musical deles, na Sala Cília Meireles. Então, iam tocar um repertório de música para piano, para piano a quatro mãos, para violino e piano, e não tinha nada para tocar com o trio, um violino, porque não existe repertório para um violino e dois pianos, né? Então, o Heitor, que era muito amigo meu, colega, inclusive, foi aluno do Kohlreuter também, fez estreia de várias músicas nossas do grupo, na época. O Heitor me pediu a mim e ao Francisco Mignoni
para escrevermos para esse concerto dele uma pequena peça que pudesse ser apresentada pelo trio, um violino e 2 pianos. O Mignone fez uma fantasia muito bonita e tal, e eu fiz uma peça que eu chamei Sonâncias, que é uma espécie de uma cadência virtuosística para violino, né? E com a participação, os comentários eventuais de 2 pianos, né? E foi assim estreada. Mas como eu sabia que essa peça não tinha futuro, como uma peça para um violino e 2 pianos, né, eu fiz uma redução dos 2 pianos para um piano só. E por isso chamei Sonâncias 2. Né? Ela tem o caráter de uma grande cadência para violino, né? E com uma participação do piano. Ela já pertence a uma fase que eu considero que é a minha fase atual, que é uma linguagem talvez mais contemporânea, mais atual, do que essas obras que vocês ouviram, o Quarteto de Cordas e a Brasiliana. É uma linguagem mais livre, né? Não tem, digamos assim, uma conotação tonal nem modal. É uma linguagem mais livre e que tem como preocupação, digamos assim, explorar sonoridades novas, etc. Né?
Bem, a última peça do programa é uma peça bem mais recente, é mais representativa do que eu faço atualmente, que é um trio tocata para violino, violoncelo e piano. Essa peça foi composta para a Bienal de Música Brasileira Contemporânea da Funarte, no ano de 2011. E como nesse ano o trio Aquários, um trio muito bom no Rio de Janeiro, completava 20 anos de carreira, eu resolvi fazer uma peça dedicada a eles, ao trio Aquários. É o trio Toccata. É uma peça que tem um caráter bastante rítmico, né? Eu gosto muito desse vigor, né? Da toccata contemporânea, da toccata moderna, né? Da toccata de Prokofiev, de Bela Bartók, né? Não tem nada a ver com as toccatas antigas, toccatas de Bach, mas tem uma pulsação muito vigorosa, e eu sempre gostei muito de valorizar a parte rítmica, né, das músicas. Então esse trio toccata, ele é todo assentado em cima dessa pulsação rítmica, né? E tem também algumas citações, né, da temática nordestina, que é também uma temática que desde da brasiliana para viola e cordas sempre está muito presente nas minhas peças desde então, né? Tem pequenos motivos de baião, etc. Enfim, é uma peça também, assim, digamos que bastante representativa do meu trabalho mais recente. Então, trio Toccata, de 2011.